Meu convidado de hoje é carioca, da Zona Sul do Rio de Janeiro, nasceu numa família negra de classe média e cresceu sem amigos negros. Mas o encontro com o músico William Magalhães, filho do grande Oberdan Magalhães, fundador da banda Black Rio, fez com que ele mergulhasse na história da cultura soul que tomou conta do subúrbio carioca nos anos 70. O resultado desse encontro não poderia ter sido melhor. A exposição e o livro 1976, 40 anos do movimento Black Rio. Eu tenho o prazer de receber o jornalista e escritor Luiz Felipe Peixoto. Luiz, muito obrigado por ter vindo. Poxa, prazer é meu. Me diz uma coisa, esse encontro com o William, eu imagino que tenha mudado muita coisa aí na tua vida, na tua cabeça. Pô, foi isso mesmo? Mudou bastante. Mudou bastante. Foi tudo muito rápido, assim, pra mim. Em 2001, entrei na faculdade, conheci um amigo DJ. Esse amigo DJ é do Rio, DJ é do Rio. Ele me apresentou muitas coisas da música brasileira moderna. Na época tinha uma gravadora que estava em alta trama, então tinha muitos artistas novos. E ele me mostrou muita coisa. E ele me mostrou um belo dia um disco da banda Black Rio, que foi o Maria Fumaça, na verdade foi o Saci Pererê. Ele me mostrou, fiquei enlouquecido com o som na casa dele, fiquei doido. E aí, uma coincidência incrível, assim, numa semana seguinte, a gente recebeu uma filipeta, a gente estava num show em algum lugar, a gente recebeu uma filipeta que ia ter um show na Marina da Glória com a banda Black Rio, Seu Jorge, Paula Lima, Ivo Meirelles, uma opção de gente. Só a nata. Só a nata. E aí fomos nesse show. E aí levei, convidei uns amigos da rua, né? Falei que ia ter esse show. Aí eles, não, vamos lá e tal. E fomos. E aí, beleza, passou o show. No dia seguinte, os amigos estavam na rua. E aí um deles virou pra mim e falou assim, cara, não vai acreditar. Pô, o cara do show ontem mora aqui nesse prédio. Ele mora aqui, eu vi ele entrando hoje. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, pô, eu reconheci porque a gente foi no show ontem. Era seu vizinho, é isso? Ele era meu vizinho, William, e eu não sabia. E aí, enfim, aí ele falou, pô, ele mora aqui. E eu fiquei com isso na cabeça. Um belo dia eu subi na minha rua de carro, vejo um negão com cabelão grandão, assim, subindo na rua também, que ele é alto pra caramba. Aí eu olhei assim e falei, putz, é ele. Eu parei o carro lá na frente para ele subir. Aí abordei ele, já, pô, você é o William? Aí ele falou, pô, só eu já referenciei ele. E aí ele ficou feliz também, a gente começou a conversar. Ele falou, pô, passa lá em casa, qualquer hora dessa. Aí Essa coisa bem de carioca, bem de né? carioca, Passa lá em casa, assim, mas não é para passar. Exatamente. E eu passei, eu fui. Bati no interfone dele, aí liguei pra ele, eu falei, pô, aqui é o Felipe, pô, te encontrei na rua. Ele, quem é? Eu falei, pô, Felipe, te abordei na rua outro dia. Ele falou, pô, ficou meio cabreiro comigo, assim. Eu falei, pô, isso aqui é casa de músico, meu irmão, sobe aí. Aí eu subi e aí, pô, tudo fluiu, assim, na minha vida. A partir dali, fiquei encantado porque ele produzia muita coisa em casa. E teclados, computadores, assim, para mim, assim, quando eu vi, né, um negão na minha rua, trabalhando com música, fazendo tudo que eu gostava, né? E assim, no meu quintal, assim, da minha casa, eu fiquei, pô, eu vou ter que frequentar aqui mais vezes, né? E como que surgiu a ideia do livro, né, desse filho aqui que você nos trouxe hoje? Como é que surgiu a ideia? Certo. A partir desse encontro do William, eu conheci diversas pessoas, formei diversas amizades, que trago até hoje comigo. E uma dessas amizades foi o Zé Otávio Sebadelli. Ele era produtor da Black Rio, ele é produtor da Black Rio. E conheci ele através disso, assim, com o William falando que ele ia vender uns shows da Black e tal. Enfim, a gente se juntou
E aí juntamos as ideias, ele trabalhou no Jornal do Brasil, foi jornalista do Jornal do Brasil, e em 2001 ele teve acesso a umas fotos do Almi Veiga, que foi o fotógrafo responsável pela matéria que a gente partiu o livro, né? Que a gente deu assunto para o livro. Uma matéria do Jornal do Brasil, de 1976. De Lena Frias. De Lena Frias, importantíssima, né? Que eu cheguei a conhecer. Ah, legal. Infelizmente hoje não está mais entre nós, mas uma grande jornalista. Exatamente. E uma pessoa maravilhosa. Importantíssima. E aí ele ficou deslumbrado com as fotos do Almi Veiga. E 2 anos depois ele conseguiu fazer uma exposição dessas fotos. E aí sempre teve esse assunto, né? A gente sempre teve, começamos a ter essa ideia de, eu como trabalho com televisão também, sempre tive a ideia de fazer um documentário sobre o movimento Black Rio, até mesmo de fazer um show da banda Black Rio e contar a história a partir disso. E a gente juntou os cacos aí, como ele tinha essa ideia desse fundamento, né, dessa matéria. A gente nós corremos atrás de alguns editais e conseguimos esse da Natura Musical. E fomos aprovados e conseguimos botar a história para frente. E como que foi o teu processo de pesquisa? Como que você mergulhou aí nesse universo, que era um universo que não era o seu universo, né? Como disse na abertura, você teve uma infância, uma adolescência, uma vida de classe média, não tinha muito contato com esse universo. Essa é uma cultura negra suburbana, ou seja, completamente distante do teu universo. Como é que foi esse mergulho aí nessa pesquisa? Pois é, assim, por isso, quando você pergunta da mudança na minha vida quando eu conheci o William, é porque veio tudo isso junto, né? Assim, por mais que isso não fizesse parte da minha vida, mas inconscientemente eu estava sempre dançando música negra ou muito próximo disso, me identificando bastante com isso. Isso está no DNA, né? Está no nosso DNA, então exatamente. Automaticamente foi muito natural, assim, de quando eu tive acesso a essas informações, porque realmente não é todo mundo que tem acesso a um tipo de informação como essa, infelizmente, mas quando eu tive acesso a tudo isso, nossa, minha vida mudou muito, né? Comecei a tentar descobrir e a me redescobrir, né? Enquanto negro. Enquanto negro, né? Na sociedade que a gente vive. Isso fez toda a diferença para você? Nossa, isso fez... Na verdade, assim, eu sempre tive uma consciência, embora eu tenha crescido na Zona Sul, mas eu sempre tive uma consciência porque sempre vivi as diferenças, né? Desde muito cedo. Enfim, eu acho que o que acontece hoje em dia vem de lá de trás, vem muito dessa época aqui, até antes, né? Isso aqui, 1976, foi vocês fizeram um recorte a partir do momento que esse movimento teve uma visibilidade com a matéria do Jornal do Brasil. Exatamente. Né? Mas ele já existia, já vinha existindo anteriormente a 76. Isso, né? No início da década, final da década de 60, né? A gente tem relatos de bailes, né? 68, 69, os bailes já aconteciam, né? Em 1976 foi um momento em que realmente veio essa matéria. E que deu a visibilidade. E depois dessa matéria, diversas coisas aconteceram com o movimento, né? Com os bailes, com tudo isso. Então, nesse processo de pesquisa, o que você pode destacar que mais te impressionou assim, nesse movimento? Rapaz, o que mais me impressiona é as pessoas não saberem a importância do movimento dentro da nossa cultura hoje em dia, assim, né? E é um movimento que... Nossa assim, eram bailes com 10 mil pessoas, né? 15 mil pessoas, entendeu? E a maioria negros, né? Então, o que eu descobri a partir dessas pesquisas é que esses bailes, eles, na verdade, eles amedrontavam a sociedade como um todo, né? A sociedade ficava melindrada com a quantidade de negros que tinham nesses ambientes, reunidos, né, dançando soul, né, e levantando uma bandeira fora do samba, né, assim, levantando uma bandeira diferente, que eles falaram assim, poxa, isso aí veio de fora, estranho isso, entendeu? O que está acontecendo, né?
Então, foi um momento em que a sociedade carioca ficou bastante E eram jovens que desesperada estavam só se afirmando, né? Eram jovens que estavam procurando um lugar para se encontrar, né? Assim como existiu o rock para o branco, né? E que tinham diversos segmentos também. Acho que o funk soul americano chegou no Brasil e serviu como uma carapuça mesmo para os negros que não tinham uma identificação muito grande, né? O samba tinha esse resquício de marginalização, né? Era bem marginalizado enfim, os negros já não estavam mais se identificando de certa forma com isso, né? E, assim, a importância disso daqui é que, na verdade, o movimento funk soul, ele foi uma coisa mundial, né? Assim, ele veio de fora, mas eles pregavam a mesma coisa, né? Então, o negro daqui estava ligado com o negro dos Estados Unidos, que estava ligado com o negro da África, todo mundo falando a mesma coisa, então isso assustou. Era um momento de empoderamento negro, né? E que reverberou no mundo todo. Assim, eu pesquisando isso, o que eu percebi, assim, que na verdade não tinha nenhum intuito, nenhum objetivo maior a não ser dança e reunião e encontro dos negros, assim. E a partir disso surgiram outras coisas, mas inicialmente... Que a gente vai falar no próximo bloco. Okay. Eu vou ter que ir para o intervalo agora, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente, hein?